destaca agora uma história inspiradora, né, de uma família que compartilha a paixão pela medicina. O professor Hermelino Lopes Oliveira Neto, médico oftalmologista e docente da Universidade Estadual de Feira de Santana, teve a oportunidade de participar do processo de graduação do filho, o Lucas Neves de Oliveira, e entregar o diploma a ele na colação de grau. O coordenador do curso da UFS também, doutor Flávio Amorim, está aqui também, satisfação grande recebê-los, né? Para falar sobre esse momento, né? Compartilhar um pouquinho dessa conquista. A Ana me passava aqui que é um feito inédito, né? No curso de medicina da UFS, né? O filho de um professor formando em medicina também. Falar inicialmente com o doutor Flávio, muito bom tê-lo aqui conosco, viu, doutor? Recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Como que isso é importante, né, para o curso de medicina, enquanto que se inspira também. A gente está falando de um curso que tem quanto tempo já, curso de medicina da UFS? Muitos anos. Foi fundado em 2003, né? Bom dia, Fernando, bom dia, Ana, bom dia, ouvintes. Doutor. Sabe que é satisfação enorme estar aqui com vocês. Toda né? nossa, sempre muito bom recebê-lo aqui. Oportunidade de nós destacarmos a Universidade Estadual de Feira de Santana no programa de audiência máxima em feira. A Universidade Estadual de Feira de Santana, ela representa um baluarte da academia em feira, né? Pioneira na academia, é uma instituição de longa data que formou grandes profissionais que atuam na cidade, não só em medicina. A medicina é um curso mais recente, um curso mais jovem, mas nós temos outros cursos que precedem e mantêm a qualidade de excelência no Brasil. O curso de Direito tem a professora Vanessa como coordenadora, ele é um grande exemplo disso. Nós formamos começamos o curso em 2003, né? Então, e formamos a 16ª turma do curso de medicina. E realmente a inserção do estudante, do colega Lucas, né? Uhum. Eu costumo dizer para os meus estudantes, Hermelino, que quando um indivíduo entra no curso de medicina, eu trato esse indivíduo como colega já desde o início, porque ele não se transforma em médico da noite para o dia, no dia que ele, na véspera da colação de grau, né? É uma formação gradual, o indivíduo vai adquirindo as competências de forma gradual e ele tem que se comportar realmente como um agente de saúde completo, né? Para atender a comunidade. E o símbolo da entrega do diploma, ele laureia esse esforço imenso, essa dedicação, e Lucas é um exemplo disso. Ele se destacou como esforço, como responsabilidade, e pra gente ter o colega Hermelino, que é um decano do curso também, de longa data, que contribuiu tanto e contribui muito, uma vez que ele cede um espaço de estágio para a universidade. Existe um convênio entre a Universidade Estadual e a instituição dirigida pelo professor Hermelino, que é campo de estágio para os nossos estudantes e campo de estágio de excelência. Então isso eu aproveito, professor Hermelino, para registrar um agradecimento em nome da instituição, em nome do curso de medicina, em nome da instituição UFS, pela contribuição que vocês dão ao nosso curso. E foi muito bonito, né? A gente a emoção, eu tive a satisfação de presenciar desde o culto o nível de emoção, de alegria do professor Hermelino ao ser homenageado, né? Pois é, deixa eu ouvir professor Hermelino também e falar desse orgulho de pai também, né? Porque eu imagino que é claro, né? Participar da formação de um filho tem algo assim de extraordinário pro pai, né? Primeiro ver o filho seguindo os passos, depois tá ali de perto acompanhando, e esse momento de entregar o diploma. Olha o tamanho do orgulho que o senhor sente nesse momento e como foi participar desse processo pro senhor. Bom dia, bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando, bom dia, Ana Paula, Everton Júnior, a todos ouvintes do programa Bom Dia Feira. Foi emoção ímpar, Fernando. Foi muito gratificante realmente aquele momento em que eu também fui professor homenageado, então estávamos os dois de beca ali no altar e lá na frente, e eu consegui entregar esse diploma para o meu filho. É um momento assim muito gratificante, mas mais gratificante ainda é saber do quanto que a universidade trouxe para ele conhecimento de ética,
Porque moral você tem da sua casa, né? Dos seus pais, você ensina para o seu filho, mas a ética, a formação ética, isso a universidade ensina com muita maestria. Isso, na verdade, é um fruto de um conjunto de professores geridos aqui pelo professor Flávio, que tem esse objetivo. Então, a universidade hoje de Feira de Santana, o colegiado de medicina, ele tem, ele mestra, ele tem como fundamento básico, pétreo dele, a formação de bons profissionais. Esse é o esforço coletivo de todo mundo. A formação de Lucas não depende só da minha vontade que ele seja um bom profissional, mas é o coletivo, o objetivo de todos os nossos professores. É que eu parabenizo aqui a todo o curso de medicina pelos grandes profissionais que estão sendo formados pela universidade. Muitos deles estão agora povoando o Brasil como um todo, porque eles entram através do concurso do Enem e eles estão começando a ir para outros estados e estão brilhando como brilham aqui na nossa cidade. Deixa eu ouvir o Lucas também, doutor Lucas agora, já formado médico. Processo seu parecido com o meu, viu? Com o Dilson Barbosa. Eu também cresci no meio do jornalismo, assim, e acabei estudando jornalismo e trabalhando com ele de forma bem natural, né? Queria saber como foi esse processo para você. Porque para mim, assim, é claro que a gente até tem dois lados aí, né? Que pode, três na verdade. O pai que muitas vezes não influencia muito, acaba acontecendo muito mais pelo exemplo, né? Foi o que aconteceu no meu caso. O pai que estimula o filho também a ir para a área, porque entende que a área é legal profissionalmente para o filho, e tem aquele que quer afastar o filho das dificuldades da profissão, enfrentadas na profissão, né? Como é que foi esse processo para você, sua decisão de fazer medicina, muito mais do que conviver com seu pai na universidade, mas acho que o convívio também no dia a dia desde criança pode ter exercido um papel importante na sua decisão, né? Bom dia. Bom dia a todos, obrigado Fernando, Ana Paula, Everton Júnior pelo convite, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa FM. É uma grande felicidade estar aqui junto ao meu pai, junto ao coordenador do nosso colegiado, celebrando essa conquista que não é só minha, mas é um momento de nós celebrarmos a nossa UFES, né, a universidade pública da nossa cidade, já com tradição. O professor Flávio mencionou a grandiosidade do nosso curso de Direito, mas temos diversos outros cursos, como ele mesmo comentou. O próprio curso de Odontologia é um curso muito relevante, é o melhor curso da Bahia atualmente, curso de enfermagem, tantos outros cursos, né? Em relação à sua pergunta, Fernando, para mim foi muito natural desde criança, assim, meu pai nunca sentou comigo e falou, ó, filho, faça medicina, siga a trajetória da nossa família, né? Meu pai, ele veio de uma sucessão de oftalmologistas que começou lá atrás, no século passado, na verdade, e foi muito natural para mim, assim, nunca a gente sentou e teve essa conversa, mas eu sempre falo que meio que por osmose, né? Desde criança, vindo aquela dedicação, acordar cedo, vestir o jaleco, ir pra clínica, voltar tarde da noite, enfim, meio que por osmose isso foi natural para mim. E, enfim, quando a gente tem uma grande referência na família, isso acaba sendo natural. E hoje estou aqui, formado médico pela nossa UFES, né? E, enfim, formar pela UFES nunca foi, confesso que é um objetivo para mim, mas eu sempre digo que por algum motivo Deus me quis aqui e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida até então, porque aqui eu tive grandes oportunidades, tive a oportunidade de ser professor do meu pai, né? Algo impensável, ser aluno do meu pai. Olha, professor. Ter meu pai como professor, ser aluno do meu pai, atuar na minha cidade, na qual eu cresci, me desenvolvi, sempre estudei e tive a oportunidade de fazer diversas atividades aqui na cidade. Fizemos alguns projetos de extensão. Nós fundamos no nosso curso a Liga de Oftalmologia do curso, a Liga de Combate aos Distúrbios Visuais, em que tivemos a oportunidade de, junto ao Hospital de Olhos de Feira de Santana, fazermos algumas atividades de extensão. A primeira delas foi um projeto que nós fizemos com crianças de colégio público. Nós somos em 5 colégios públicos da cidade, que foram orientados pela Secretaria de Educação da cidade. E nós fizemos a triagem dessas crianças, buscando alterações visuais. Nós identificamos as crianças com
possíveis alterações, encaminhamos para 2 mutirões de atendimento oftalmológico e no final nós conseguimos doar 42 óculos para essas crianças. Então, assim, de fato transformamos talvez o presente e o futuro dessas crianças, muitas delas com altos graus de miopia, de hipermetropia, sem correção. Então, o próprio desenvolvimento escolar é prejudicado por conta de uma alteração no olho não corrigida por um óculos, né? Uma peça simples, mas que modifica destinos. E nós tivemos a honra de conseguir fazer esse projeto na nossa cidade, contribuir com a saúde ocular da nossa cidade. Isso é de uma grande felicidade. O projeto mais recente que fizemos foram com idosos de instituições de longa permanência na cidade. Nós mapeamos 5 instituições, né? Lar do Irmão Velho, Nosso Lar, Dispensário Santana, dentre outras. E pudemos ir até esses locais e fazer o atendimento de fato completo desses idosos. E aí nós atendemos, orientamos, podemos dar seguimento para esses idosos, muitos desassistidos da saúde ocular. Enfim, então ter a minha formação na UFES foi uma grande alegria, né? Eu sempre digo que é só o começo, eu acabo de me formar, mas não é o fim. Eu tenho como um dos objetivos de vida retornar assim que eu terminar a minha formação completa, né? Pretendo me especializar futuramente em oftalmologia, fazer... É mais do que natural, Isso, né? É natural. Oftalmologia o tempo todo. É natural. Não cabe nem a pergunta mais, vai ser oftalmologista. Eu acabei que, durante o meu curso, claro que assim, o foco principal sempre foi me formar médico. Certo. Mas em relação às atividades extracurriculares, assim, naturalmente eu fui mais focando na oftalmologia, né? Os próprios projetos de extensão, projetos de pesquisa. Então, assim, quando eu terminar toda a minha formação, lá na frente eu pretendo, um dos meus objetivos de vida é voltar como professor, né? Meu pai brinca que ele só vai largar o bastão quando eu entrar. Então, eu vou fazer essa troca aí, é uma grande vontade que eu tenho, voltar para minha universidade, voltar para minha cidade e contribuir com tudo aquilo que me foi ofertado. Pois é, e eu queria falar sobre essa relação pai e filho em sala de aula também, né? Porque ali, entrou pela porta ali é aluno, né? Então, como é que foi? E algo novo para vocês também, né? O pai ser professor do filho, o filho ser aluno do pai. Para a instituição também, acredito que é algo novo também, né? Para o Dr. Flávio como coordenador do curso também, vendo essa relação, né? Também. Como é que foi para vocês, né? Para os três, essa novidade, o pai professor do filho. É interessante que a primeira aula, nós estávamos na pandemia. Sim. E a aula era online, né? Então, como ele estava lá na minha casa junto comigo, a primeira coisa que eu fiz é sair daquele ambiente. Então, a primeira coisa que eu fiz é sair cedo, fui para o meu consultório e dei a aula de lá, cedo. E eu lembro como hoje, que eu dei aquela aula que eu chamo de reta, né? Aquela aula séria, tal, não sei o quê. E no final da aula, eu pedi licença aos alunos e falar para eles que eu tinha, entre eles, um filho meu. Aí eu lembro que os meninos começaram a botar um monte de coraçãozinho. Realmente foi muito emocionante. Ele deu aquele sorriso dele que ele sempre dá. E a gente via a carinha dele, né? Era pelo Zoom. E é muito gratificante, viu, Fernando, assim. Na verdade, você acaba cobrando mais do filho do que qualquer outro aluno, né? Eu imagino. É natural. Você tem que fazer isso, você tem que acordar cedo, chegar nos horários, não sei o quê. Mas o Lucas poucas vezes eu tive que, porque ele é um menino bem disciplinado, é um menino que tem uma relação interpessoal muito boa com seus colegas. Ele fundou essa liga, assim, ele deu mais visibilidade à oftalmologia no curso de medicina. A oftalmologia é meio, assim, não é uma grande área de interesse, porque ela naturalmente é uma especialidade, né? As grandes áreas de interesse são as grandes áreas da medicina. E ele realmente deu visibilidade, fez com que a gente fizesse muitos trabalhos. Esse trabalho que ele acabou citando foi aceito para publicação internacional, ele teve que ser traduzido em inglês para ser publicado. E a gente tem vários prêmios em congressos. Foram pela liga através dos alunos. Eu brinco que os alunos têm sangue nos olhos, porque eles realmente têm uma vontade de fazer pesquisa, fazer trabalhos, e isso é muito gratificante, viu? Eu acho que a liga foi o grande impulsionador desse processo, porque antigamente, Flávio, era assim, era eu e Bessa, né? Nós nos reuníamos com alguns colegas,
nós fomos aos Estados Unidos publicar um trabalho na época e era um negócio muito trabalhoso. Agora não, a gente tem uma facilidade maior, tem mais gente para a gente dividir tarefas e eu acho assim que Depois vieram as aulas, né? Ele entrou no centro cirúrgico, eu já fiquei mais relaxado, sempre olhei ele como aluno, né? Na hora H você acaba olhando ele como aluno e ele sempre foi muito disciplinado, isso facilitou bastante esse processo. Pois é. Eu imagino que aumenta a sua responsabilidade também, né? Eu fico imaginando o que passa na cabeça do filho. Rapaz, se eu não for tão bem na prova, ele tá dentro de casa, tá vendo aqui que eu não estudei suficiente, então. Ele viu a minha quantidade de horas de estudo. Aumenta um pouco a responsabilidade do filho também, ter o pai ali à frente. Primeiro, o respeito de pai, o respeito de profissional, de professor, tudo junto ali, né? É um mix de emoções, né? No início, aquela grande surpresa e aquele... Assim, é uma relação que, eu não sei se chamo de pai, chamo de professor, algo meio confuso. Mas acho que vai ficando natural, a própria turma vai abraçando a ideia. E, no fundo, é uma grande alegria, né? Poder dividir a sala de aula com o meu pai e poder, para além da sala de aula, participar dessas atividades de extensão, de pesquisa ao lado dele. Foi uma grande alegria, né? Continuo sendo aluno extraoficial agora, mas para sempre aluno, e foi meu professor de medicina. Acho que a partir de agora principalmente continua sendo o meu eterno professor de oftalmologia e professor da vida, né? Para além da faculdade, meu pai me inspira em relação a sua disciplina, determinação, empreendedorismo, e eterno aluno por todos esses sentidos. Queria aproveitar o momento aqui para mandar um grande abraço para o nosso vice-coordenador do colegiado, professor Bessa, que é um segundo pai para mim, assim, foi o meu pai durante a graduação, me deu várias oportunidades e pelo qual eu tenho um carinho enorme. E também para minha namorada, que está nos ouvindo, está muito contente com tudo isso. E um grande beijo para a Laís também, para minha família, minha mãe e meus irmãos. Maravilha, em breve compartilhando o consultório também, os dois, né? Porque na mesma área é inevitável. Doutor Fábio, como foi, como coordenador de curso, acompanhar essa relação também de professor, aluno, entre pai e filho? Como é que foi para você? Fernando, primeiro eu quero aproveitar para mandar um abraço para Dilson, né? Sim, tá acompanhando a gente. Dilson é um grande... Ele é mais que um jornalista, é mais que um âncora de uma rádio importante. Ele é um historiador em Feira de Santana, né? Um grande historiador. Eu sou suspeito para falar. Muitas das palavras que o Lucas falou sobre o Dr. Hermelindo, eu repito também para Dilson Barbosa. A relação é bem parecida. Inclusive, eu fui aluno de Dilson, agora que eu tô lembrando também, no curso de rádio. Porque depois eu fui estudar a graduação de jornalismo mesmo, mas tem um curso inicial de rádio que Dilson também foi meu professor de legislação e ética, né? Pois agora que eu tô lembrando, também fui aluno dele, viu? Eu ouço as histórias dele e depois replico, né? Eu saio replicando, espero que eu... Ali tem história demais. Espero que eu mantenha a fidelidade. Em relação foi importante o que o Lucas descreveu aqui. O que ele descreveu a gente chama na academia de extensão. A UFES, ela tem 3 compromissos básicos, 3 pilares, que são ensino, pesquisa e extensão. Extensão é quando a universidade ela entrega algum produto para a comunidade. E ele trouxe aqui dois pontos muito intensos de vulnerabilidade da comunidade, que são crianças e idosos. Então eles desenvolveram um trabalho fantástico que se remete à extensão, à assistência da comunidade, óbvio, sem custo para a comunidade, né? Tem que frisar isso. E isso não pode ser avaliado apenas por uma prova no final do componente pedagógico, né? Então a gente tem mecanismos de avaliação dentro do curso que ele contempla a participação do estudante no campo de estágio, no dia a dia. A gente chama isso de avaliação formativa. Então ela não se resume a uma prova. Por isso eu te digo que existem várias opções para o estudante, vários mecanismos de avaliação. É difícil o estudante ser reprovado no nosso curso, porque ele é amparado de diversas formas e conduzido para vários caminhos onde a participação diária dele, a gente chama de avaliação contínua, que é a formativa, ela é graduada, ela representa uma nota. Então, a prova, ela resume muito, restringe muito a avaliação de um estudante quando o estudante ele tem uma participação mais robusta,
que é o caso que foi o caso que o Lucas demonstrou. Então, os mecanismos de avaliação, eles acabam dificultando que haja uma parcialidade na avaliação. Então, certamente o fato do professor Hermelino representar pai do Lucas, não há uma possibilidade ampla de parcialidade no sentido do estudante ser aprovado sem condição de ser aprovado. Então, isso é uma coisa bem trabalhada na nossa instituição. Eu não posso deixar de fazer um pedido de desculpa generalizado aqui aos meus outros colegas, que são 36 cursos a UFS tem, né? 36 ou 33. E eu só falei do curso de Direito, né, professor Hermelino? Aí fica... tem outros muito mais tão importantes. Né? Mas aí eu vou saudar a professora Rosa Eugênia, que ela vem da música, ela é maestrina e ela é nossa pró-reitora de graduação. Pessoa fantástica, pessoa humana. Então eu vou saudar a todos na figura da professora Rosa Eugênia. E a UFS também desenvolve trabalhos de apoio a estudantes com necessidades especiais. Então a gente está até com um projeto novo, professor Hermelino, no curso de medicina, que foi submetido para a reitoria, para a gente tentar ampliar a nossa ação, capacitar os professores, discutir o tema de apoio aos estudantes que têm necessidades especiais, né? Pessoa que tem dificuldade de ouvir, de enxergar, necessidades de ordem cognitiva também. Eu queria fazer 2 perguntas para o Lucas. A primeira pergunta, Lucas, o acesso. Lucas, você está representando aqui um exemplo, um grande exemplo de jovem, um exemplo por ter concluído seu curso de graduação de maneira brilhante, né? E feito vários trabalhos durante o curso. Eu queria que você comentasse o seu acesso, como que foi o seu acesso na Universidade Estadual de Feira de Santana, os caminhos que lhe conduziram até lá, por que a escolha da UFS? Certamente você deve ter tido outras oportunidades de outras instituições fora de Feira de Santana. E qual é o seu projeto para o futuro? A gente sabe que o conteúdo ele não se esgota na graduação. Por mais que você tenha horas e horas, componentes e componentes curriculares, a gente não consegue esgotar um conteúdo de uma profissão na graduação e depois o indivíduo tem que seguir na sua capacitação, educação continuada, especialização. O que você tem de projeto para 2025/2026 dentro da profissão de medicina? Bom, professor Flávio, por que o UFS, né? A minha história com o UFS, como eu falei, não é nada óbvia e, enfim, a história é longa, mas tentar resumir, no meu 3º ano do colégio, eu sempre fui um bom aluno até então, mas eu resolvi dar 100% de mim e, assim, dar todas as minhas forças possíveis no meu 3º ano, porque eu sabia que eu queria fazer uma boa formação, né? E eu tinha um grande sonho de fazer cursar uma universidade pública. Sempre foi o meu grande sonho. E no meu 3º ano, eu estudei bastante e, por algum motivo, no meio do ano, eu fui aprovado na Escola Baiana de Medicina, em Salvador, instituição na qual, inclusive, meus irmãos estudam. Meu irmão está formando no final do ano, minha irmã acabou de entrar. E passei na UFS, né? Por algum motivo, no meio do ano, eu passei nessas 2 instituições. Tive, inclusive, que fazer o supletivo para conseguir me matricular nas instituições, porque acabou sendo precoce. E, enfim, o curso da UFS eu começava no final do ano, né? E o da Baiana começava logo no início do ano. Por algum motivo eu resolvi ir cursar a Baiana. Acabei fazendo um mês na instituição. E é uma instituição maravilhosa, forma excelentes profissionais, tem uma tradição gigantesca, né? É a 2ª escola mais antiga de medicina do nosso estado. Mas eu percebi que meu lugar era na universidade pública. Eu queria vivenciar um mundo diferente, que iria me entregar possibilidades diferentes. E aí eu cursei um tempo na Baiana, acabei saindo e me matriculei na UFS no final do ano, no meio do ano, na verdade, mas começou o curso no final do ano, né? Acabei fazendo outros vestibulares, mas resolvi de fato ficar na UFS. E como eu falei, não é nada óbvio, não era meu interesse estar ali. Por algum motivo foi o último vestibular que a nossa universidade teve, né? A partir de então passou a ser Enem e eu peguei o último vestibular, acabei entrando. E, enfim, como eu sempre digo, foi a melhor decisão que eu pude tomar e, de fato, assim, inesperado, mas onde eu sou bem religioso, né? Inclusive está próximo à nossa paróquia.
paróquia Santo Antônio, é uma grande alegria, né? Sou católico, frequento aqui todo final de semana, e eu sempre digo que é onde Deus me quis, né? Porque estar em feira me deu várias oportunidades, ter meu pai como professor me ampliou várias oportunidades, eu pude olhar para nossa cidade de um modo diferente, pude me apegar e me apaixonar ainda mais por esse local que a gente chama de casa, e pelo qual inclusive eu, como eu falei, eu tenho um interesse em retribuir aquilo que me foi ofertado, né? Pretendo ser professor da nossa universidade futuramente, quero fazer projetos aqui de extensão, projetos de caridade para de fato ajudar a nossa população. E, enfim, a minha história com o UFC é basicamente isso. Em relação ao projeto de futuro, de fato não se esgotou, é só o começo. A medicina é uma carreira, é uma trajetória de longo prazo. Tudo demora bastante tempo, é sempre um planejamento a longo prazo, porque é uma formação muito robusta, muito intensa e muito demorada. E eu vou prestar a prova de residência no final do ano, né? E para oftalmologia. A princípio não sei para onde eu vou prestar as provas, e eu sempre digo que no melhor lugar que eu passar eu vou, independente de onde seja. E entrar na residência, tenho vontade de seguir na carreira acadêmica, fazer meu mestrado, meu doutorado, ser professor, ao mesmo tempo que fazer um paralelo com o empreendedorismo, que é algo que meu pai me ensinou por osmose também, e que eu tenho interesse em dar continuidade, né? Aquilo que ele construiu com todo esforço, que é um grande tesouro na nossa família. Eu me sinto até que na obrigação, né? Honrar pai e mãe. Eu acho que uma das formas que eu irei honrá-los é através de dar seguimento ao que eles batalharam duro, derramaram muito suor, muitas noites mal dormidas. Por isso, né? Minha família ela veio do zero, basicamente. Tudo que nós temos hoje foi construído pelo meu pai e pela minha mãe, com muito esforço, muito trabalho, e eu me sinto obrigado a honrar essa trajetória, esse legado que eles vêm construindo. E, enfim, passando agora para além das motivos pessoais, né, que também é um projeto de futuro meu, ter uma família, casar na Santa Igreja Católica, ter muitos filhos, né? Minha namorada já aceitou esse desejo, que é meu, que é ser aberto à vida, ter muitos filhos. E, enfim, acho que dessa forma minha vida vai se preencher. A parte profissional é muito importante, mas também tem a parte pessoal, de criar meus filhos na igreja e me dedicar à minha família. Isso tudo eu aprendi com meu próprio pai e vi na minha própria casa, e eu vi que são coisas que se complementam e que no fundo trazem muito sentido à nossa vida. E, enfim, são várias facetas de uma vida muito complexa, né? E tudo isso eu planejo para o meu futuro. Acho que tudo isso faz muito sentido para minha vida, e eu sei que é algo que eu quero. Maravilha. Gente, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês virem aqui, parabenizar, viu, pela história, né, de pai e filho que viraram professor e aluno. Muito legal, e em breve vão compartilhar consultórios aí também. E fica espaço para os esclarecimentos que vocês queiram também, né? Fernando, eu só queria, primeiro eu queria agradecer aqui, estou super emocionado aqui com esse depoimento, mas eu não poderia deixar de agradecer aqui o professor Flávio. O professor Flávio tem feito um trabalho enorme no curso de medicina da UFES. Ele inclusive, me sentenciou no último sábado uma parceria que ainda está a 7 chaves, mas uma parceria super importante para a universidade, que vai alavancar essa universidade, o curso de medicina principalmente. Isso é super importante. Isso aqui é mérito do professor Flávio e sua equipe. Ninguém faz nada sozinho, mas ele é o grande mentor aí desse projeto. A capacidade que ele tem de se aproximar cada vez mais com a reitoria, com o departamento de saúde, isso é super importante. Eu lhe agradeço bastante publicamente aqui, Flávio. Obrigado, professor Hermelino. Eu me sinto lisonjeado com os elogios, mas a gente tem um grupo eu tenho que registrar isso, Fernando, a gente tem um grupo de corpo docente muito robusto e bem diversificado. A gente tem pessoas muito capacitadas que atuam na saúde de família e comunidade, saúde mental. Oftalmologia é uma especialidade importantíssima e é
bem técnica, né, menino? Ela é longe ela tá longe de quando o médico forma como generalista, para operar uma câmera posterior de um olho, ele tem que ter uma caminhada, às vezes, equivalente a uma graduação de medicina. Então, o que eu estou dizendo em palavras bem coloquiais? O indivíduo termina os 6 anos de medicina e às vezes ele estuda mais 6 anos para poder ter o direito, a chance de pôr a mão no determinado pedaço do corpo da pessoa que ele vai tratar, né? E deve ser assim mesmo, a gente tem que ter maior respeito por todos aqueles que nos entregam seu corpo com total confiança. E essa robustez do nosso curso, a força do nosso curso, ela perpassa pela qualidade dos professores que compõem o quadro, dos que já saíram por forma involuntária, os que deixaram de estar aqui conosco nesse plano, assim como aqueles que saíram por outros motivos e aqueles que estão presentes no curso. Então, hoje nós temos pessoas que são coordenadoras de diversos serviços em Feira de Santana, que são egressos da UFES. No Clérito Andrade a gente tem alguns exemplos de pessoas super capacitadas que ocupam locais estratégicos que passaram pela UFES. Então, eu estou apenas representando esse grupo e eu converso muito com muita gente. Às vezes eu sou só um interlocutor. Eu te agradeço, mas eu quero dividir as suas palavras e os méritos com todos os colegas. E sinalizar que a reitoria tem tido um grande empenho em estar trazendo melhorias para o nosso curso. Eu acredito que aqui nós tenhamos algumas pessoas estratégicas do governo nos ouvindo, né? O deputado Zé Neto costuma ouvir o programa, participar ativamente, e nós precisamos de apoio, sim. É importante que fique claro, em 21 anos nós não tivemos um prédio próprio, nós funcionamos 21 anos em um prédio emprestado pela reitoria, um prédio administrativo. Foi onde houve um incêndio há 2 anos e nós tivemos que nos retirar desse espaço e fomos acomodados em outros espaços, mas ainda há uma necessidade de adequação estrutural do curso de medicina, e isso depende do governo do estado, principalmente, depende da reitoria que tem feito esforço, mas há uma necessidade de adequação estrutural, há uma necessidade de uma melhoria no quadro de docentes. Nós temos algumas deficiências, assim como outros cursos, nós temos algumas deficiências, e às vezes o estado faz um cálculo de número de professores por número de alunos, apenas. Esse cálculo ele não atende à necessidade de presença de professores estratégicos que vão garantir uma formação mais bem qualificada do médico, do egresso que sai para atender a comunidade. Então eu faço aqui um apelo às pessoas que nos ouvem para tentar viabilizar com mais brevidade possível a reestruturação do curso, porque é reestruturação onde nunca houve um prédio, né? De 20 anos de atraso, fazer só essa ressalva, e para que a gente consiga oferecer mais estudantes capacitados, mais profissionais capacitados, e para que nós possamos ampliar o número de vagas. A gente está com esse projeto de ampliar o número de vagas. A princípio, a nossa ideia é ampliar para 70 vagas. A gente tem hoje 35 vagas, às vezes entram um pouco mais, né? Mas a nossa ideia é ainda esse ano conseguir modificar o projeto pedagógico do curso, diminuir um pouco a carga horária, semestralizar e ampliar o número de vagas de professores para oferecer mais qualidade para os estudantes que estão entrando. Lucas, eu vou te sinalizar. A gente tem a biotecnologia lá na UFES, no departamento de biologia, e lá está aberto o edital para mestrado, viu? Então, acho bom você dar uma olhadinha. Nada impede você começar o seu mestrado. Eu comecei a fazer o meu mestrado na época de uma das minhas residências, eu fiz em paralelo. É difícil, mas dá para fazer. Então, dê uma olhadinha no edital, que está aberto lá a inscrição, e eu te desejo todo o sucesso do mundo, que você retorne para o nosso corpo docente. As suas palavras também me emocionaram aqui. O meu pai não pôde me ver formar. Eu perdi meu pai quando eu tinha 9 anos. E, enfim, mas eu entendo cada palavra que você falou e a importância de um jovem. Você está com quantos anos, Lucas? 24. Eu também formei com sua idade. Um jovem com 24 anos, ele tem uma série de aspirações, de sonhos, de idealizações, muita ansiedade, e às vezes ele não consegue valorizar a importância da família. E você colocou aí, você fez questão de colocar pra gente no momento que foi perguntado um projeto profissional, você colocou a família, eu acho que talvez em primeiro plano junto com a tua profissão, né?
E isso é admirável para uma pessoa de 24 anos, isso laureia a tua formação do lar mesmo que você teve. E é importante a gente não esquecer que a família é fundamental pra gente, né? Quando a gente sai de casa, menino, que tá bem com a família, rende mais, né? Quando dão certo. Dão mais certo. Então eu te parabenizo por essa maturidade que você tem apresentado ao longo dos anos e apresentou. E sucesso, e conte com a gente sempre. Esperamos que você volte em breve para o berço da universidade. Professor, eu agradeço pelas palavras carinhosas e parabenizo pela liderança e por todos os projetos e tudo que vem conquistando e batalhando pelo nosso curso. Maravilha. Gente, parabéns pela história, viu? É muito bom pra gente também contar essa história, né? De Dr. Hermelino, Dr. Lucas agora, né? E Dr. Flávio, que puderam ilustrar bem o que foi, né? Essa emoção de pai e filho. Professor e aluno, também para a instituição ter pela primeira vez, né, um filho de um docente de medicina se formando em medicina. Muito legal mesmo. Muito bom tê-los aqui, viu? Forte abraço para vocês e espero depois contar essa história à medida em que ela vá avançando também, né? O Lucas oftalmo, o Lucas trabalhando com pai e filho trabalhando juntos. Muito legal, muito bom mesmo. 8h14, eu tenho que ir pro intervalo comercial, né, Ana? A gente volta já já. De perto, de longe, tá sempre do seu lado. No varejo e atacado. Do leve ao pesado, seu carro ou caminhão, a peça que você procura tá na mão. De Ricarte, peças pra você. De Ricarte, tem peças, tem a solução. Tem. De Ricarte, no seu carro ou caminhão. Acesse diricarte.com.br. Há décadas, a Unius Logística atua com excelência no transporte, movimentação e armazenagem de cargas em todo o Brasil e aqui em Feira de Santana, sendo referência em qualidade na prestação de serviços. A nossa frota está em constante renovação, alinhada com os padrões internacionais de eficiência e respeito ao meio ambiente. Unius Logística. Uma jornada de quilômetros começa com um simples passo. uniuslog.com.br. Max Injeticar, o doutor da injeção eletrônica, especialista em diagnóstico veicular. Aqui você encontra serviços de painel, módulos, chaves codificadas, airbag e ABS. Max Injeticar, a solução para o seu catalisador flex ou diesel. Rua José Tavares Carneiro, 590, Baraunas, Feira de Santana, Bahia.